Essa semana que passou, mais especificamente no dia 30 de abril e dia 1º, eu tive o privilégio de pisar mais uma vez na igreja onde eu nasci, que é a Comunidade da Graça, né? Então, eu nasci ali, cresci ali, liderei e ajudei a pastorear aquela igreja por vários anos, que é a Comunidade da Graça sede aqui na Vila Carrão, e já faziam mais de 4 anos que nós não colocávamos os pés lá. A gente saiu de cabeça erguida, muito, né? Vocês sabem, o pastor Carlos Alberto, meu pastor, veio aqui fazer a inauguração da igreja, aquele velhinho bonito, né? É gostoso ouvir ele, não é, gente? Ele veio aqui inaugurar a nossa igreja, nos abençoar, e foi tão bom. E nós estivemos lá porque tinha uma conferência, né? A conferência que reunia aí centenas aí de pessoas, milhares de pessoas na realidade, né? E é sempre bom a gente ouvir pessoas mais experimentadas do que nós, né? Estava ali, então, o reverendo Hernandes Dias Lopes, que na terça-feira ministrou, gente que já tem anos de semeadura. É importante nós respeitarmos a biografia das pessoas. O Hernandes Dias Lopes tem 180 livros escritos, né? Estudou a vida inteira para fazer aquilo que ele faz, né? Então, é gostoso ouvir esse tipo de gente. Mas a melhor parte, eu confesso a vocês, foi na quarta-feira ter recebido a palavra do meu pastor. Quarta-feira pela manhã, o pastor Carlos Alberto pregou, e eu fiquei muito feliz de ouvi-lo, né? Porque são 60 anos de ministério. 45 anos de Comunidade da Graça, mais de 50 anos casado. Um homem íntegro, cheio do amor de Deus, que leva em seu corpo as marcas do Evangelho. Sabe qual tipo de pessoa que você deve ouvir na sua espiritualidade? Pessoas que levam no seu corpo as marcas do Evangelho. É esse tipo de gente que você deve ouvir. Então, ele é alguém que me inspira. Mas mais do que me inspirar, ele é alguém que me confronta. Alguém que sobe num púlpito com milhares de pastores e líderes e pergunta se a gente já nasceu de novo. Entendeu? É um pastor que sobe ao púlpito para perguntar assim: que tipo de cristão a sua esposa diz que você é? Que tipo de crente o seu marido diz que você é na sua casa? Que tipo de pastores, de pais, os seus filhos diz que vocês são lá na sua casa? Então, sabe aquele velhinho amoroso que veio aqui, trouxe uma palavra do amor, abençoada, mimou a gente, né? Ele é uma bênção, mas lá o bicho pegou para os pastores. E foi uma bênção ouvi-lo, né? Permita-se ter amigos que amam mais a Deus que você e que podem continuar a ajudar a Deus a aperfeiçoar a sua vida, para que a boa obra que Ele começou em você, Ele aperfeiçoe. Então, eu confesso que eu e a Eládia deixamos o carro lá, fomos descendo, né, a rua ali, a Iponina, e eu confesso que quando nós entramos, né, ela deu um frio na barriga. 4 anos e meio, né, sem entrar. Então, aquele mix de nervosismo, com emoção, aquela ansiedade boa, sabe? Foi mais ou menos assim. E a gente teve muita dificuldade de chegar na galeria, porque a cada metro que a gente andava, nós éramos parados. Então, as pessoas paravam e abraçavam, uns choravam, outros falavam e agradeciam, né? E tinha uns até que faziam corinho de volta. Gente amada, querida, né? Então, foi difícil a gente chegar até a galeria. E eu faço questão de dizer isso para vocês, porque, pela graça e a misericórdia de Jesus, vocês têm pastores honrados. Pastores que podem andar de cabeça erguida, considerados, benquistos, né? Com bom testemunho de caráter. Porque tem gente aí fora com muito carisma. Gente extremamente carismática que reúne multidões. Mas quando você vai ver o caráter, é pouco caráter. Muito carisma e pouco caráter. Que Deus nos livre disso.
E quando eu e Eládia, nós sentamos na primeira fileira da galeria, na ponta, né? No mesmo local onde eu sentava na minha adolescência, na minha juventude, né? Eu passei a vida ali, mais de 30 anos. Então, algumas dessas frases, algumas frases e pensamentos começaram a vir ao meu coração. Comecei a olhar aquela igreja linda, lotada, e algumas frases, algumas memórias vieram, né? São frases que marcaram a minha história de conversão, desde o dia em que milagrosamente Jesus falou comigo de voz audível, não só o dia que ele falou, mas o dia onde ele me curou, me libertou dos vícios, me livrou de toda a escravidão do pecado que eu tinha e me colocou um anel no dedo, trocou as minhas vestes de pranto, trocou as minhas sandálias usadas por novas sandálias, me abençoou e me disse, vai. E desde aquele dia, em abril de 2008, eu estou aqui. Até aqui pela graça e a misericórdia de Deus. Então, algumas dessas frases vocês conhecem. Outras talvez vocês nunca ouviram. Mas saiba de uma coisa, querido. Se você guardar algumas dessas frases no íntimo do seu coração, a sua história nunca mais vai ser a mesma. O seu processo de vida vai mudar. Então, algumas frases do tipo: o amor é aquilo que o amor faz. O amor sempre dá um jeito, mas a indiferença sempre dá uma desculpa. Quando nós trabalhamos, mas quando nós dobramos o nosso joelho e oramos, Deus trabalha em nosso favor. Olha que frase linda, né? Aonde a minha obediência não, aonde a minha fé não chega, a minha obediência me leva. Vou repetir para você. Aonde a minha fé não alcança, a minha obediência à palavra me leva. Perca tudo na vida, mas nunca perca Jesus. Essa é uma frase tremenda. Quem não é discípulo de alguém, não pode discipular ninguém. Entendeu? Está cheio de gente aí fora, falando de Jesus, discipulando, falando para grandes multidões, e aí você vai ver de onde a pessoa saiu. Quem é esse aí? De onde ele veio? Por onde ele passou? Ninguém sabe. Né? Viver sem perdoar é como tomar um gole de veneno todos os dias, esperando que a outra pessoa morra. Forte essa frase, né? Podia estar registrado na Bíblia, né? Como a gente tem dificuldade de perdoar as pessoas. A amargura nasce no coração de quem tem razão. Vou repetir para você. A amargura brota no coração daquele que tem razão. É assim ou não é? E uma das frases, né, das mentes mais brilhantes de todas que nós já tivemos na história do mundo e da ciência, de Albert Einstein, que é: insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar por resultados diferentes. Diz aí para a pessoa do seu lado: loucura, fazer as mesmas coisas todos os dias, esperando resultados diferentes. O tema da ministração dessa manhã é: mude os seus processos. Mude seus processos. Hoje nós estamos chegando no dia 5/5/2024. Dia 5 de maio de 2024, e estamos caminhando a passos largos para o meio do ano. E eu te pergunto, e aí? Meu amigo, eu não sei quanto a você, mas a impressão que eu tenho é que literalmente esse mundo não gira, ele capota. E parece que ele está capotando na nossa cabeça, né? Cada dia é um dia. Aquela frase, é matar um leão por dia, ficou para trás faz tempo. Agora é matar um leão por hora. A coisa está feia. Não parece que os dias estão mais curtos? Tem dia que você deita lá na sua cama, você fala: meu Deus, obrigado. Aí você começa a pensar, já passou o dia, acabei de acordar agora há pouco. Está assim ou não está?
É isso, irmãos. Parece que foi ontem que nós estávamos aqui consagrando esses envelopes de gratidão e essa lista, que tem aqui uma lista dentro deles, com todos os objetivos que você quer alcançar para 2024. Você lembra? Quantos de vocês deixaram aqui o envelope? Nós vamos orar. Tem uma lista aqui de gratidão por 2023 e os seus sonhos e os seus planos para 2024. E aí eu te pergunto, de novo, e aí? O que mudou na sua vida nesses 5 meses de 2024? Em que áreas você tem crescido? O que está em processo de evolução e o que ainda está estagnado, na estaca zero? O que você tem feito com essa montanha de ouro que você tem recebido aqui todos os domingos, todas as terças-feiras desse púlpito? O tempo não para, já dizia o poeta. E se você não mudar os seus hábitos, se você não ajustar as suas lentes espirituais, se você não mudar o seu foco, se você continuar fazendo as mesmas coisas todos os dias, você vai atingir os mesmos resultados. É assim. Por isso que nós estamos investindo agora na rádio e no YouTube. Porque Deus prometeu para nós que nós vamos conquistar todas as famílias do Jardim Arise. Se você que está aqui pela primeira vez, está aqui, é do Jardim Arise, saiba que nós estamos orando diariamente, constantemente por você e pela sua família. Nós cremos, foi o Senhor que nos prometeu, né? Mas a coisa está capotando. Tem uns de nós que parece que estão dormindo. Vamos acordar. Vamos ouvir aquilo que Deus está falando para nós. Eu estou falando aqui para vocês e eu estou lembrando do tempo que eu trabalhava na Nestlé, Sérgio. Eu trabalhava de madrugada. Então eu vinha daqui da minha mãe, da rua aqui do Riozinho, e ia até o terminal Carrão, Cláudio, andando. Chegava lá, pegava a Nestlé, a fábrica da Nestlé era na Catumbi, na Celso Garcia. Então eu tinha que bater meu cartão às 5 da manhã. Vai vendo, Rafa. Então eu ia andando até lá, porque o Poeirinha não passava esse horário. Então eu ia andando, chegava lá, pegava o falido e monumental Vila Sabrina. Vocês já pegaram Sabrina? O Sabrina é aquele jeito, né? Ele subia e ele dava toda aquela volta na Vila Formosa, aí ele ia para a Terra do Nunca, passava na História Sem Fim, para chegar lá na Celso Garcia. E eu lembro, né, que eu pegava o primeiro ônibus e tinha um cobrador. O cobrador era o Ditão. Finado, já deve ser finado o Ditão. E o Ditão estava sempre sério. Depois eu conto por quê. Então, sempre sério, tal. Falava para ele um bom dia, ele fala, não, bom dia é a hora que eu acordei, querido. Agora já é boa tarde. 4 e pouco da manhã, vai vendo? É o cobrador. O Ditão era o cobrador do Sabrina, né? E a gente ia, tal... E muitas vezes o que acontecia? Aquele ônibus ia parando nos pontos, ia fazendo aquela volta, dava aquela volta toda. O que acontecia? 4 e pouco da manhã eu dormia. Quantos de vocês já dormiram no busão? Fatal. Eu dormindo e de vez em quando eu sentia aquela mão no meu ombro. E quando eu sentia aquela mão no meu ombro, eu já sabia que era o Ditão. E eu sabia que eu tinha perdido o ponto. E o Ditão, ele me acordava com aquela mão forte, né, um negro alto, ele me acordava com aquela mão e ele dava aquele sorriso, né? E só tinha o centroavante. E ele falava, ô, acorda aí, já chegou, meu. Eu já sabia que eu estava para lá da ponte da Vila Guilherme. Aí eu tinha que voltar correndo, atravessar a Vila Guilherme para chegar lá perto da Celso Garcia. Misericórdia. E às vezes eu estou me sentindo assim nos dias, né? Eu vou orar para um anjo do Senhor chamado Ditão ir lá acordar você lá na tua casa. Ó, acorda, porque os pedidos de oração estão aqui, ó. A lista está aqui, ó. Como é que você vai atingir, né?
Então, querido, nós precisamos ajustar as nossas lentes, nós precisamos de uma mão igual a do Ditão para nos acordar, e essa mão muitas vezes vai ser a sua esposa, muitas vezes vai ser o seu marido, muitas vezes vai ser o seu pastor, muitas vezes vai ser as pregações que você está aqui, por isso não falte. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração sobre processos, sobre como nós podemos atingir aquilo que Jesus tem reservado para nós. Abra a sua Bíblia. Em Mateus, Evangelho de Mateus, é o primeiro evangelho do Novo Testamento, lá no capítulo 7. Eu quero deixar alguns ensinamentos, princípios e valores para o teu coração, antes de nós nos assentarmos à mesa do Senhor, para tomarmos a Santa Ceia, nesse domingo abençoado. Eu prometo que você, direto, simples, que Jesus era alguém simples, para falar ao teu coração. Achou aí? Vê aí se o irmão achou. Às vezes ele está em Marcos aí do lado, todo feliz. Mateus capítulo 7, verso 24. Diz o seguinte, Jesus, tem tema aí, tem o título na sua Bíblia? Mateus 7, 24? Hã? Olha lá. O prudente e o insensato. Em outras versões está escrito lá, os dois fundamentos. E aqui você pode substituir por os dois processos. E eu estou aqui cheio de gente hoje que é construtora, engenheiro. Disse Jesus, vou te situar. Jesus, ele faz o seu tratado da nova aliança. Mateus capítulo 5, 6, 7 e 8, trata-se do Sermão do Monte. Então ali Jesus traz toda a sua teologia, toda a sua nova aliança, toda a amplitude, a visão do reino deixado para a igreja. É ali. Se você quer entender o que é reino de Deus, o que é Jesus, o que é a igreja, Mateus do capítulo 4, 5, 6, 7, 8. Leia lá, tá? Então, no finalzinho do capítulo 7, ele faz o seguinte, ele propõe uma parábola. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, quais palavras? Toda a palavra do Sermão do Monte. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem ou uma mulher prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não caiu, ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O fim do Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não os escribas. Feche seus olhos. Senhor Jesus, a tua autoridade vem da cruz. A tua autoridade vem daquele que era Deus Todo-Poderoso e esvaziou-se a si mesmo, tornando-se em forma de homem e obedecendo ao Pai até a sua crucificação. Por isso nós te pedimos que aquele que o Senhor enviou a nós, o Espírito Santo, nos convença, Senhor, dessas palavras. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. A história bíblica da casa sobre a rocha foi uma pequena parábola contada por Jesus no fim do Sermão da Montanha. Nela, Jesus chama a nossa atenção para a importância de se ouvir e de se obedecer. Basta só ouvir? Não.
Muitas vezes, quantas vezes você ouviu a sua mãe, de forma irritantemente, ou a sua esposa dizendo, leva o guarda-chuva. Leva o guarda-chuva. Hã? Quantos ouviram? Mas das muitas vezes nós não levamos. Entendeu? Então, praticar é diferente de ouvir. A parábola registrada nos evangelhos de Mateus e Lucas, ela nos ensina que a prova da obediência cristã é o cumprimento dos ensinamentos de Jesus. Não adianta ouvirmos sempre, conhecermos bem, se de fato não agirmos conforme a palavra de Deus. Então, a obediência é a prova que você realmente está aos pés de Jesus. A obediência é o que chancela a diferença entre o joio e o trigo. A diferença entre aqueles que estão procurando sumir para que Jesus cresça. A diferença entre aqueles que estão ouvindo todas as vozes aí fora do mundo, seja de amigos, seja de especialista, seja de noticiários, para aqueles que ouvem a voz de Deus, do Senhor, através do Espírito Santo. Às vezes, as coisas estão acontecendo na sua vida porque Deus está provando você. Deus sempre vai colocar à prova aqueles que Ele ama. Então, a gente precisa saber fazer essa diferenciação no processo. Às vezes nós passamos por dores, por angústias, por lutas, porque nós fazemos as escolhas erradas. Porque nós temos livre-arbítrio. Escolhemos errado, escolhemos mal. Não damos ouvido às pessoas, não buscamos a palavra de Deus, não dobramos os nossos joelhos para orar e consultar a vontade do Pai. Não falamos muitas vezes com os nossos pastores. E aí tomamos decisões. Diariamente você está tomando. E aí as consequências vão vir. Que uma outra frase poderosa que eu já ouvi é que semear, né, é uma opção. Colher, não. Você vai sempre colher. Independente da forma que você está semeando ou se você não está semeando. Porque aquele que planta vento colhe a tempestade. Deus prova você. Para quê? Para você se tornar alguém mais íntegro. Alguém mais parecido com Jesus. Alguém mais cheio do amor do Pai. Alguém que está mais disposto a servir, a amar, a ter paciência, a cuidar, a ir em direção aos necessitados, a cumprir o seu propósito aqui na terra. Então ele prova aqueles que o amam. Lembra lá a vida de José? José teve um sonho. O sonho era grandioso? Era. Na sequência ele tem outro, é mais grandioso ainda. Mas Deus o provou para que ele fosse obediente. E em tudo José obedeceu. E aí Deus o elevou e o colocou no lugar de maior autoridade no Egito. E toda a terra foi abençoada através da obediência de José a Jesus. Então, essa pequena parábola contada por ele nos encoraja a viver uma vida de fé e obediência à palavra de Deus. Quem ouve e segue os ensinamentos de Jesus, constrói a vida numa base inabalável. Enquanto quem ignora esses ensinamentos, fica em terreno instável e enfrentará consequências sérias. A casa na rocha significa o fundamento de uma vida sólida. A pessoa que ouve as palavras de Jesus e as coloca em prática é como prudente, que constrói sua casa sobre uma base forte e estável. Isso representa uma fé genuína. Se você sair daqui agora, pegar essa rua aqui até o final e virar à esquerda, para você chegar na Avenida Itaquera, você vai passar por uns 30 bar. Se você entrar em qualquer um desses 30 bares e dizer assim, ei, escuta aí vocês, o
Quem tem fé aí em Deus? Quem acredita em Jesus? Sem exceção, todos vão falar, eu creio. Eu tenho fé. Tem uns que vai dar até aquele gole primeiro, sabe? Eu. Então não é dessa fé que eu estou falando, né? Não é essa fé comum a todos. Fé é a prova da sua obediência. Abraão é considerado o pai da fé. Nós todos fomos gerados de Abraão em fé, porque a promessa de Deus para Abraão fala a respeito não só do povo de Israel, mas ele fala a respeito da igreja. Por isso que Deus fala, a tua descendência, no singular, será como os grãos de areia do mar. Mas de ti sairão povos, e eles serão numerosos como as estrelas dos céus. Vocês sabiam que existem bilhões de estrelas no espaço sideral? Essa é a igreja. Esses somos nós. Por isso que Deus prova a nossa fé. Uma fé genuína, em total obediência aos ensinamentos de Jesus, ela é a rocha eterna. Por quê? Porque ela nos dá a salvação, a vida eterna. A nossa vida não é esse tempo que nós temos aqui. Ela não são esses dias, muitas vezes cansativos, muitas vezes amargos, muitas vezes de surpresas inesperadas, que nos levam de repente a estar dentro de UTI de hospitais. Existe mais reservado para os filhos de Deus. E isso não é conversa de um 71 que está loteando o céu. Essa é a palavra genuína. A esperança de todo cristão é que um dia Jesus Cristo voltará. E ele vai voltar para resgatar a sua igreja. E a sua igreja é constituída por aqueles que estão construindo a sua casa sobre a rocha. Então, querido, a casa na areia, ela diz respeito à base de uma vida frágil. Que é isso? É uma pessoa desinteressada pela palavra de Jesus. Pode até ouvi-la, mas não pratica. É como o negligente que constrói sua casa sobre a areia e a fundação é frágil e incerta. O maior mal dos nossos dias é a depressão. Muitos de nós temos esse processo de crise de ansiedade e de depressão por questões extremamente sérias, né? Perda de filhos, perda de um marido, de um ente querido, né? Um emprego que você deixou de ter, foi mandado embora injustamente, uma grande injustiça que fizeram com você, uma quebra familiar. Mas tem pessoas que têm as suas emoções instáveis. Ora a pessoa está bem, ora ela não está. Um dia a pessoa está vindo na igreja, na outra semana já não está mais. Numa semana ela está apostando aqui na igreja, louvando ao Senhor, na outra ela está apostando, tomando um iscão na balada. Porque as suas bases não estão na rocha que é Jesus. Os seus princípios, os seus valores, as suas práticas estão na areia. Já cavou na areia? Já fez castelo de areia? Há um tempinho atrás a gente foi para a praia e eu estava lá fazendo os castelos, né? Eu e o Gabriel. O Gabriel estava olhando para o Noah, para o Cauã, para o Kevin, né? E aí, fiz aquele castelão bonito, tal, cavamos bem, né? É a hora que ficou pronto, passou um lá sem querer, chutou e quebrou. Aí já começou. Mas quebra, por quê? Porque está feito na areia. Onde estão fundamentadas as suas emoções? Aonde está baseada a sua fé? Em homens? Em palavras de persuasão humana? Ou a sua fé está baseada nos ensinamentos e nos princípios da palavra de Deus e na doutrina dos apóstolos? Os maiores prédios, até há pouco tempo atrás, que nós tínhamos,
eles estão construídos na ilha de Manhattan, em Nova York. E quando eu tive a experiência de ir para lá, eu não sabia. O Central Park, que é feito de terra, nem um grão daquela terra era dali, porque ali não tem, é uma ilha rochosa. É só rocha que tem ali, o solo é só rocha. Então, eles tiveram que importar aquela terra para construir aquele parque. Olha só, e é uma arquitetura, né? Quem já foi para lá, a cidade é maravilhosa, mas eles têm que cavar na rocha. E quanto mais fundo se cava, mais altos os prédios se tornam, porque eles estão fundamentados. Querido, o seu processo não pode estar fundamentado na nossa vã sabedoria de viver, na nossa vã filosofia, nas circunstâncias. Se você tem dinheiro, se não tem. Se a pessoa fala que você é bonito ou cheiroso num dia e no outro não olha para sua cara. Se você tem um emprego hoje, se amanhã você não tem. Se você está bem hoje, amanhã não está. Se você tem vontade de orar hoje, amanhã não tem vontade de orar. Não pode estar fundamentado nessas coisas. Porque senão a sua casa vai desmoronar. Quem é a sua casa? O que a Bíblia fala a respeito de casa? Deus agora não habita mais em templos construídos por mãos humanas. Deus agora habita em você. Você é a casa do Espírito Santo. Você é a morada do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. E quanto mais intimidade você tiver com o Espírito Santo, mais os processos da sua vida estiverem baseados e fundamentados naquilo que o Espírito Santo traz ao teu coração sobre a palavra, mais alto será o seu edifício e mais sólida será a sua casa. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, ele tem o seu prazer na palavra de Deus, na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Olha o que o salmista vai dizer que essa pessoa será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá os seus frutos nas estações certas e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer, prosperará. E aí? Aonde você está construindo as suas bases? Aonde você tem cavado? Qual é o solo? Quais são os processos que você tem seguido? Os processos do manual da palavra? Ou os xing-ling? Os processos fáceis se tornam os mais difíceis. Fui comprar uma cadeira de escritório para a gente orar. A cadeira custava 350 mango. Eu entrei no site, tal, 139. 139? No Pix. Estava lá no Extra, estava lá no Ponto Frio, estava lá nas Casas Bahia, estava lá em tudo. Eu falei, opa, isso aí não é não. Está tudo certo, vou comprar. Fui lá na Magazine Luiza e comprei 2. Chegou em casa, tinha que montar a cadeira. E aí eu vi o porquê, Regis, tinha caído pela metade do preço. Uns parafusos sextavado e ela era mal usinada, Cláudio. Então, como ela estava mal usinada, você tinha que fazer simplesmente o quê? Pegar um estilete, tirar aquela rebarba de plástico e o parafuso entrava normalmente. Processo. Fiquei feliz da vida, demorou para eu montar. As cadeiras, ó, nota 1000. Mas por quê? Porque eu tenho a expertise do processo. A experiência com Deus vai te dando a expertise dos processos. Tem caminhos que você já não vai tomar mais. Tem burradas que você já não vai fazer mais. Tem caminhos que você já não vai
entrar mais. Tem portas que você já fecharam na sua vida que você já não vai abrir mais. Você precisa cavar para dentro de si, onde está o Espírito Santo de Deus. Fique de pé aí no seu lugar. Nós vamos orar.